Olá pessoal do Colégio Pet, tudo bem? Aqui é This is Mr. Rocha. Mr. Rocha speaking. Estou gravando um vídeo hoje com aquele headset grandão mesmo, de modo que vou torcer que a qualidade do áudio fique melhor, que aí há menos interferência, por causa que corta um pouco o som ambiente. Então, como solicitado, vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre como falar sobre o que vocês fizeram, por exemplo, ontem, noite passada, semana passada, e assim por diante, ou seja, o chamado Simple Past. A galera do 8º ano está estudando as chamadas Tag Questions, e a galera do 7º ano vai estudar em breve isso aqui, então o vídeo vai atender às duas necessidades. Vamos lá. Vamos pensar em algumas ideias de algo que a gente geralmente faz no dia a dia, para eu falar do meu dia ontem. Então, por exemplo, para eu dizer que ontem eu trabalhei, eu vou dizer I, e aí eu vou pegar o verbo trabalhar, que é o work, e colocá-lo no passado. Então, toda vez que eu afirmar que eu fiz algo, então, I work, eu vou colocar work com ed no final. A pronúncia no caso do work vai ficar worked. Você se quer aprender a falar o idioma, então fica worked, como se fosse um som de T no finalzinho. Mas na hora de escrevermos, você escreve com ed. Então, I worked a lot yesterday. Veja que o simple past geralmente é usado para descrever algo que ocorreu em um tempo no passado. Como o nome já sugere, simple past, traduzindo ao pé da letra, é passado simples. Então, yesterday já é passado, né? Yesterday seria ontem. Então, eu vou usar o simple past. Esse aqui é o modo afirmativo dele. Então, eu vou dizer I worked a lot yesterday. Veja que quando você fala um pouco mais próximo do natural, você até junta o worked com o A aqui, né? Tem um som de vogal logo na frente. I worked a lot yesterday. I worked a lot yesterday. Eu assisti a um filme ontem. Seria da mesma forma, I watched the movie. Então, watch, esse é o verbo assistir. Se eu só disser em inglês I watch, fica parecendo para o nativo que eu estou falando de uma rotina. Por exemplo, eu assisto filmes todo dia. I watch movies every day. I watch TV every day. I watch. Para eu falar sobre ontem, aí eu tenho que dizer I watched, e tenho que escrever, se for o caso, escrever colocando o ed. I watched a movie last night. I watched a movie last night. Veja, se eu tiro o ed aqui e digo I watch, eu estou falando de uma rotina, como se fosse em português, eu assisto. Se eu coloquei o ed, aí consequentemente a pronúncia vai ser I watched a movie, no caso aqui, né? I watched a movie, aí eu estou falando do passado. Aí especifiquei quando, last night, noite passada, last night. Então, quando o verbo, por exemplo, já terminar em e, por exemplo, o verbo like, aí vocês na escrita só colocam o d. Então, vamos lá, o verbo like. O verbo like já é dessa forma, ele termina em e, aí eu vou colocar só o dzinho. Na hora de pronunciarmos, vai ser semelhante ao work. I worked, I liked it a lot. I liked it a lot. Ainda me referindo ao filme de ontem, escrevi a lot errado. A lot, agora sim. I liked it a lot. I liked it a lot. Então, eu gostei muito dele, né? Vamos imaginar que eu estivesse falando ainda do filme, né? The movie I saw. Então, esses verbos aqui, pessoal, são chamados de verbos regulares. Ainda há casos como esse. Por exemplo, eu estudei ontem. Vocês têm o verbo study, ou study. O verbo study, algumas pessoas pronunciam um pouquinho mais aberto, né? Study. Ele terminou em consoante mais y, então na hora de escrevermos você vai tirar esse yzinho e colocar um i e aí o ed. Então na hora de escrevermos
Para eu dizer, eu estudei ontem, noite passada, semana passada, domingo passado, na hora de escrevermos vai ficar assim: I studied English last night. Vou colocar last night de novo. Last night. Então temos aqui 4 exemplos de verbos chamados verbos regulares. Em inglês, acredito que a parte de vocês já tenham ouvido falar nos chamados verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles cujo passado é formado com acréscimo de ed. Então, claro, com algumas especificações, como o caso de study, o caso de like, mas, de qualquer forma, o passado é formado com ed. Então, eles são regulares. Se existem os verbos regulares, também existem os irregulares. Os irregulares fogem a esta regra. Então, como é que eu vou formar o passado deles? Aí eu vou ter que estudar cada caso, praticamente. Então, vamos pensar aqui no verbo see, que é o verbo ver. See you later, guys. See you tomorrow, see you next week. Então, o verbo see, para eu formar o passado do verbo see, que é o verbo ver, eu não vou acrescentar um ed ou um d à sua forma base. Vai ficar seed, como se fosse semente, né? Seed. Não vai ser assim. Aí eu vou ter que consultar uma tabelinha, caso eu não saiba, né? Ou o Google, ou hoje em dia todo mundo recorre ao Google, né? Qual é o passado do verbo see? E aí eu vou achar, deixa eu só apagar aqui esses exemplos. Vamos apagar rapidamente, porque o vídeo não vai ter edição. Vai cortar essa parte. Então, o verbo see, o passado dele, a gente vai consultar na tabela, vocês vão ver que vai ficar essa forma aqui, ó. A gente escreve S-A-W, mas pronuncia só. Em alguns lugares pode haver uma pequena variação na pronúncia, né? Pode usar uma vogal diferente, só. Pode mudar um pouco a pronúncia, mas se a gente pronunciar só, acredito que vocês serão compreendidos por qualquer falante de inglês no mundo. I saw é como se fosse eu vi. I saw it this morning. Vou inventar aqui. Vamos imaginar que amanhã tenha acabado. I saw it this morning. Então foi algo que você viu esta manhã. Amanhã já era. Então isso aconteceu esta manhã, né? Manhã do dia de hoje. I saw it this morning. Esse é o sentido de ter usado this morning. Outro verbo. Vamos imaginar assim. Há verbos cujo passado é igual à forma base. Por exemplo, o verbo cortar. O verbo cortar é cut. A segunda forma dele, ou seja, o passado, também se pronuncia C-U-T e se pronuncia cut. Então, eu cortei meu dedo ontem. I cut my finger yesterday. I cut my finger yesterday. Quase não cabe. Eu estou usando só essa partezinha do quadro, pessoal, que já é pequeno, porque essa parte aqui a luz está estourando nele e aí não está ajudando muito. Espero que consigam ver ainda, porque a iluminação hoje não está legal, porque o dia está bem escuro, porque está nublado, e aí a gente não tem iluminação ambiente aqui hoje. Vamos lá. I cut my finger yesterday. Ou seja, são muitos verbos regulares, sim, mas também há muitos verbos no grupo dos irregulares. E a gente vai ter que memorizar cada um. Olhando para o verbo por si só, não dá para saber, então o ideal é consultar. Se vocês têm uma tabela bem grande de verbos e o verbo não está presente naquela tabela, então grande chance de ele ser regular. Mas o ideal é procurar, hoje em dia a maioria das pessoas tem acesso à internet, procurar em um dicionário monolíngue, vamos falar assim, esses Cambridge, Longman, que geralmente quando eles definem o verbo, eles colocam, se ele for irregular, eles colocam o seu passado. Então vamos lá, saw, cut. Então vamos ver aqui outros verbos. Make, que é como se fosse preparar, dentre outros inúmeros significados. Make, o passado dele é made. Então seria assim, I made
eu fiz, eu preparei, né? I made dinner last night. I made dinner last night. I made dinner last night. Então, é como se fosse eu preparei o jantar noite passada. Então, o verbo do, que é fazer, realizar. Então, I did my homework. I did my homework on Monday. Monday já era, hoje o vídeo está sendo gravado em uma quarta pela manhã. Então, I did my homework on Monday. Eu fiz o meu dever de casa na segunda-feira. I did my homework on Monday. Eu fiz o meu dever de casa. Então, temos aqui, ó, o verbo se, o passado seria só. O verbo cut, o passado seria cut também. O verbo make, o passado seria made. E o verbo do, o passado seria did. Então, I did my homework on Monday. I did it on Monday. Então, vejam bem, para vocês colocarem, dizerem que fizeram algo, vocês vão afirmar isso, né? Algo que vocês fizeram mesmo, ou que qualquer outra pessoa fez. Aí vocês vão colocar o verbo no passado, quer seja regular ou irregular. E aí, geralmente, se não ficar já subentendido pelo contexto, vocês vão indicar quando que fizeram. Às vezes não há necessidade, porque o contexto já indica, né? No meio da conversa, a pessoa já sabe que você está falando de ontem. Como foi seu dia ontem? Oh, it was good. Então foi bom. I worked. I saw a movie. I helped a friend. I ate a lot. Ate é o passado de eat. Então você já está falando, já tem um contexto aqui, já está, não precisa dizer yesterday, yesterday, yesterday. A menos que você quisesse especificar exatamente que horas. De manhã, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Então quisesse especificar a parte do dia quando você fez tal coisa. Então basicamente é isso. Quando a gente diz que não fez algo, ou quando a gente pergunta a alguém se a pessoa fez algo ontem, noite passada, final de semana passado, então a estrutura muda, pessoal. Veja que todas essas frases aqui, esses 8 exemplos que foram dados aqui, estão todos na afirmativa. Então, quando vocês, por exemplo, fazem uma pergunta para alguém, por exemplo, você preparou o jantar ontem? Então, ó, vai ficar dessa forma. Did you make dinner last night? O last night não coube ali, mas vai ficar na nossa mente. Vejam, quando você faz uma pergunta sobre o passado, geralmente é feito assim. Vocês vão usar esse auxiliar, did, que fora de um contexto é pronunciado dessa forma, did. E aí vocês vão colocar o verbo principal na forma base. Isso que causa confusão no início. Porque parece que contradiz o que foi exposto aqui no início. Porque quando vocês afirmam, vocês vão usar o verbo no passado, na segunda forma. Quando vocês perguntam ou dizem que não fizeram, ou dizem que isso não ocorreu, aí vocês vão usar o auxiliar, só que o verbo fica na forma base. O verbo não fica na segunda forma, ou seja, não fica no passado. Quer seja regular ou irregular. Então, did you make dinner? Para responder essa pergunta, uma opção seria responder assim: yes, I did. Ou seja, vocês vão repetir o auxiliar da pergunta. Se for na negativa, no, I didn't. Obviamente aqui fica subentendido que é sim fiz, sim preparei, não preparei. Então, did you make? Então aqui geralmente o did com you é pronunciado did you. Did you make dinner? Did you make dinner last night? Did you make dinner last night? Did you make dinner last night? Então seria a entonação mais próxima do normal, né? Did you make dinner last night? Did you make dinner last night? Outra pergunta, vamos usar agora um verbo regular. Did you watch TV yesterday?
Did you watch? Did you watch TV yesterday? Did you watch TV yesterday? Vejam, quer seja o verbo irregular ou regular, vai ser da mesma forma na hora de fazermos a pergunta. Vocês vão colocar o auxiliar antes do sujeito, quer seja qualquer sujeito, pode ser aqui Paul, João, Pedro, Maria, the kids, the children, everyone, seja qual for o sujeito aqui. Aí vocês vão usar o auxiliar antes dele, antes do sujeito, e o verbo na forma base, ou seja, a forma de dicionário dele, né? Dicionário, perdão. Did you watch TV last night? Did you watch TV? Não, de respondermos a mesma coisa. Yes, I did. Ou então, no, I didn't. Yes, I did. Ou no, I didn't. Então, essa seria a forma interrogativa. Na forma negativa, quando vocês fazem uma frase, perdão, deixa eu apagar aqui, sem edição. Just a second, guys, please. Ok? Então, se eu quisesse dizer algo do tipo, eu não saí final de semana passado, eu não vi um filme ontem, coisa desse tipo, eu vou dizer, eu não saí. I didn't, ou seja, tem um auxiliar só que na negativa. Então, ele está indicando que o verbo está no passado. Quando eu coloco auxiliar, o verbo fica na forma base. Então, o verbo sair, vocês poderiam usar no contexto go out. I didn't go out last weekend. Colocar aqui last weekend. I didn't go out last weekend. Eu não assisti a nenhum filme ontem. Então, I didn't watch any movies yesterday. I didn't watch any movies yesterday. Vocês colocaram auxiliar, o verbo geralmente fica na forma base. Então, essa é a maneira natural de fazer uma construção na negativa no passado. Então, I didn't watch any movies last night. I didn't watch any movies last week. I didn't watch any movies last Sunday. E assim por diante. Agora, por exemplo, no caso acima, I didn't go out last weekend. Eu não saí final de semana passado. Aí se eu quisesse enfatizar e dizer eu fiquei em casa, aí eu vou estar afirmando. Então eu vou colocar aqui até de vermelho para fazer um contraste. Agora é afirmativo, ó. O verbo ficar, ele é regular, beleza? Então I stay, eu fico. Eu fiquei, I stayed. I stayed home. Eu fiquei em casa. Veja que de vermelho é uma frase afirmativa sobre o passado. Em azul são dois exemplos de frases negativas. I didn't watch any movies. Okay? I didn't watch any movies. I watched a documentary. A documentary. Veja, não é um movie, é outro tipo de TV show, né? Outro tipo de TV show. Veja que aqui eu afirmei I watched. Aqui eu afirmei I stayed home. Algumas pessoas dizem I stayed at home, ok? I stayed at home. I stayed home já está bem consagrado, então podem dizer à vontade, não tem problema. I stayed home ou I stayed at home. O at home, vou colocar aqui pequenininho, espero que consigam ver daí. I stayed at home. Também é muito comum, ok? I stayed home, I stayed at home. Então, na negativa, I didn't go out. Quando vocês fazem, por exemplo, uma pergunta aberta, uma WH question, quem já vem assistindo minhas aulas já está familiarizado com essa questão do WH question. São aquelas perguntas que vocês, nas quais vocês usam palavras como what, where, who, when, why. Então vejam, geralmente, eu falo geralmente porque tem alguns casos que vocês não vão seguir isso aqui. Mas depois vocês vão ver quais seriam esses casos. Então, se eu quisesse perguntar, por exemplo, colocar aqui embaixo, o que vocês fizeram ontem, pessoal? Então, eu perguntaria assim, what? Primeiro vem um WH word.
Aí vem o auxiliar. What did you guys do? Eu falei ontem, mas vou colocar aqui last night. What did you guys do last night? What did you do last night? Veja, não muda, não anula o que eu falei antes. A diferença é que agora tem um WH word, que no caso aqui é o what. Então, what did you do last night? Mas a estrutura é a mesma. WH word é o auxiliar o verbo na forma base. Auxiliar o verbo na forma base. What did you do last night? Aí na hora de respondermos isso, geralmente, se você vai dizer o que você fez, é uma afirmativa. Então, vocês vão dizer o quê? Eu fiquei em casa. Aí vocês vão dizer, I stayed home. A menos que você dissesse, eu não fiz nada especial. Então, vamos lá. Eu fiquei em casa, I stayed home. Eu não fiz nada especial, vai ser uma negativa. I didn't. Então, colocou o auxiliar, o verbo fica na forma base. Assim como na pergunta. I didn't do anything special. Anything special. I didn't do anything special. I just stayed home. I just stayed home and relaxed. I just stayed home and relaxed. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a forma de perguntarmos, a forma de dizermos que não fizemos algo. E aqui em vermelho, no caso desses dois exemplos, é a forma de dizermos que fizemos algo. Essa é só uma revisão, para o vídeo não ficar muito longo. A gente para por aqui. Muito obrigado, pessoal do PET. Mais uma vez eu peço desculpas aí pela qualidade de iluminação, mas estamos tentando melhorar aí. Logo espero que já fique assim com a iluminação mais um patamar aceitável para a gente ter uma qualidade melhor nos vídeos. Alright, guys. See you. Bye bye.